Agora acho que vai estar gravando. Agora sim. Aí, ó, obrigado. Obrigado. E, vida, vamos nessa. E o texto, está todo mundo vendo aí? Por enquanto, não. Só Ah, você. não? Não. Eu estou dizendo, gente, o negócio está bonito hoje. Mas vamos lá. E agora? Agora sim. Aham, agora Sim. Então, estamos em condições. Bom, nós começamos a ver o reflexo matriz, né, na semana passada, capítulo 10º do nosso livro Reforma Íntima Sem Martírio, com a nossa irmã Cidufor. E aí ela traz lá do Evangelho segundo o Espiritismo essa afirmativa dos Espíritos, lá no capítulo 8, item 7º, né, e eles falam assim, em resumo, naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Naquele a quem essa ideia acode, mas que a repele, há progressos em via de realizar-se. Essa referência ela usou, e um dos comentários que nós fizemos na semana passada foi exatamente esse, né? Para fazer uma aferição de que em que condições de progresso espiritual nós estamos, basta ver se nós concebemos a ideia do mal, se nós repelimos a ideia do mal ou se nós ainda acolhemos a ideia do mal sem repeli-la, né? Então, aí vamos ver como é que está o nosso progresso espiritual. Do que nós vimos na semana passada, a gente viu, a gente acabou sublinhando, né, realçando esse texto aqui, que na mente o pensamento funciona como uma supervisão da rotina e quem controla tudo é a vontade, e a inteligência é que define, vamos falar assim, a característica, né, de aprova ou censura. É a inteligência que faz isso. A vontade, ela funciona atuando sob a ordem da inteligência, né? E aí verifica se ela assimila ou se ela não assimila os estímulos que vêm. Então, o pensamento ele funciona mais ou menos entrelaçado com a vontade e com a inteligência, né? Esses atributos da alma, para exercer em nós, para exercermos, na verdade, em nós mesmos, essa condução da nossa vida espiritual, moral e mental também, né? E aí ela fala que ela define, então, o que é o reflexo matriz, que é exatamente essa repetição contínua do nosso modo de ser ao longo de séculos ou ao longo até de milênios. Nós assimilamos uma forma quase que automática espiritual de ser. É isso que ela chama de reflexo matriz. Então, as operações psíquicas e emocionais. Quando ela fala operações psíquicas e emocionais, ela está se referindo exatamente à alma, né? Então, toda a complexidade das ações de pensar, de exercer a vontade, de usar a inteligência para fazer o discernimento das coisas, as questões emocionais e sentimentais, tudo isso é a nossa vida mental. E tudo que a gente faz e tudo que nós concebemos ou agimos está sempre relacionado, e a irmã é muito clara nisso, e a doutrina espírita também é muito clara nisso, né, com relação a nossos interesses pessoais. O interesse pessoal em si, ele é a essência de cada um de nós. O fato de ter interesse pessoal não denigre nem desabona quem quer que seja, porque se a gente não tiver interesse pessoal, a gente não faz nada na nossa existência, né? Ou nunca teríamos feito nada nas nossas existências anteriores. Agora, quando esse interesse pessoal ele transborda para além de certos limites normais,
é que acontece o tal do personalismo, que ela fala, né? Que é uma parte doentia nossa. É quando esse interesse pessoal ele predomina sobre qualquer outra questão. Então, se nós temos algum tipo de interesse pessoal em alguma situação e verificamos, de acordo com as nossas noções de moral, que aquilo ali não é agradável para outras pessoas, que aquilo ali pode ser entristecedor, pode ser desequilibrante, pode ser de alguma forma maléfico para alguém, e aí nós nos recolhemos na ação, significa que o nosso interesse pessoal ele foi mantido dentro das suas conveniências morais. Quando, apesar de todas essas avaliações e esses limites, nós ultrapassamos tudo isso, e aí nós incidimos no nosso interesse pessoal mais agressivo, né, ou maior do que o que era conveniente, nós caímos nessa questão do personalismo. E aí é essa doença mental. É assim que funciona, né? O nosso amigo José Carlos, o nosso Jotinha, na semana passada, boa noite, Jota, havia comentado, né, sobre não chega a ser desânimos, né, mas as constatações que a gente faz quando a gente entra em contato com essas realidades nossas e verificamos, de uma certa forma até um pouco desabonadora para nós mesmos, que nós precisamos de muita coisa ainda para ir adiante, né? E isso é totalmente normal, isso é totalmente, assim, aceitável e é natural, considerando a condição espiritual que estamos aqui na Terra. Então, nós simplesmente estamos constatando de uma forma mais equilibrada e mais amena o que nós somos, o que não invalida de forma alguma, através desse conhecimento, o início do esforço, de acordo com a nossa necessidade, de acordo com a nossa conveniência, né, em irmos superando gradativamente tudo isso. Por que a gente está falando isso? Porque muitas vezes uma outra pessoa que pudesse participar desse assunto, né, ela poderia se sentir assim extremamente desconfortável e se ela chegasse a um exagero, né, ela falaria algo assim: então é quando houver o término aqui do planeta de provas e expiações, que nós já estamos exatamente nesses finalmente, né? Quando esse aqui virar um mundo regenerado, então eu não vou poder ficar aqui porque eu tenho todas essas questões. Mas fica sossegado, fiquemos bem tranquilos, porque não chega nunca a esse nível, né? A questão do bem e do mal, a questão da condição espiritual de cada um de nós, ela é extremamente conhecida pelos nossos benfeitores, pelos nossos orientadores, e quando a gente observa essa questão da sequência planetária, é bem nítida a informação lá no Livro dos Espíritos, depois também no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, né, na base da codificação espírita, que o que vai acontecer na sequência é que o bem vai predominar, não é? Atualmente, estamos nos estertores da ação do mal aqui na Terra, e quando a gente fala mal, é exatamente esse personalismo exagerado, esse ego inflado, né, que gera manifestações não só de orgulho, de egoísmo, mas como isso exacerbado gera malefícios gigantescos para comunidades localizadas ou até planetárias. Então, esse é o tipo de mal que não vai predominar mais aqui na Terra. Mas quando nós estamos vendo aqui o nosso trabalho, o nosso aprendizado, nós estamos verificando ou constatando o que está ainda em nós e que, aos poucos, com a graça divina e com a bênção, né, dos nossos benfeitores, nós vamos descobrindo e trabalhando. Então, isso não nos desqualifica espiritualmente. Eu não sei se estou conseguindo ser claro para todos aqui, né? Isso não nos coloca numa condição de infelicidade eterna ou de
condenação, porque seremos expulsos, porque estamos descobrindo que nós temos um ego meio adoentado. Que bom que estamos conseguindo entender isto, né? E aos poucos perceber que temos um trabalho para ser feito. E estamos avançando, então, nesse contexto, né? E aí a irmã se vai falando que esse interesse individual é uma necessidade que nós temos, né, até para o nosso progresso. Sem interesse individual, nós não estudaríamos para nos tornar especialistas em qualquer coisa aqui na Terra, independente de termos ou não um diploma reconhecido por qualquer tipo de academia, mas o fato de aprendermos, o fato de nos aprofundarmos em alguma coisa, isso é uma condição de progresso intelectual e também moral. Então, e nós fazemos isso de acordo com o nosso interesse pessoal. E nós fazemos isso de acordo com as tendências que verificamos em nós mesmos. Isso é um processo importante, como a irmã se fala, para o nosso progresso. Agora, o excesso, como nós citamos aquele exemplo agora, né, é que gera essa paixão pelo que nós imaginamos ser, mas, na verdade, não somos. Então, é nesse contexto que a gente está citando. Fala, meu amigo. Com essa ideia aí, eu estava pensando agora aqui que todos nós estamos envolvidos nessa energia de progresso e crescimento, Sim, certo? sim. Mesmo aqueles que não têm conhecimento de nada ou seguem outra religião, outra doutrina, né? Certo, certo. E aí eu tava pensando aqui agora o seguinte, qual seria, se é que eu posso considerar uma vantagem do espírita? Em relação a essas outras crenças, essas coisas todas, é isso? Isso aí, porque a vida ela está se desenrolando, não tem Sim. jeito. A gente não consegue parar o sol amanhã ele vai brilhar, não tem jeito. O planeta continua, as besteiras continuam, as coisas boas continuam. Mas aí eu pensei, qual é a nossa vantagem, então, de ser espírita? E termos esse conhecimento, né? É isso aí. Você poderia até, se você me permite, amigo Jota, falar assim, de que vale adianta ser espírita, então, e ter esse conhecimento? Não é isso? Isso aí. Então, muito boa a sua intervenção, Jotinha. Vamos aproveitar aqui, então, e vamos fazer uma leitura lá do Livro dos Espíritos, Jota, que lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, os Espíritos trazem a resposta, acredito que ela seja exatamente a resposta a essa pergunta que você fez. Se não nos falha a memória, porque a nossa memória está falhando, é lá na lei de progresso. Vamos ver aqui no índice. Lei de conservação, destruição, lei de progresso. Influência do espiritismo no progresso, já tinha? Pergunta lá na página 456. A primeira pergunta, 798. Então, pessoal, eu peço até assim licença a vocês, né? Mas vamos fazer essa leitura aqui e depois a gente volta lá no texto, porque tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Vocês estão lendo aqui, conseguindo ler a página aqui, pessoal? Hein? Alô? Sim. Alguém está me ouvindo? Sim. Tá dando para a gente ler? Sim, então dando tá. para ouvir. Porque Tranquilo. eu não estou vendo vocês, então, assim, de repente eu fiquei meio sem ação. Não, Mas vamos lá. tá tranquilo. Pergunta 798. Kardec pergunta o seguinte: o espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? Então, assim, às vezes a gente tem esse tipo de coisa, né? Nossa, mas
a quantidade de espíritas está diminuindo, coisa assim, né? Os espíritos falam o seguinte: certamente que se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade. O espiritismo vai se tornar crença geral. Por quê? Porque está na natureza. E chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Porque a doutrina espírita, ela não é uma crença religiosa como são as religiões tradicionais, as religiões formais. O espiritismo não é nada disso, né? O espiritismo é uma ciência que estuda a correlação entre os mundos dos encarnados e dos desencarnados, o mundo físico e o mundo espiritual, não é isso? Essa inter-relação, e apresenta as consequências morais disso. Então, nesse aspecto, a doutrina espírita ela rompe com a fixidez mental que as crenças trazem e, simultaneamente, alarga o entendimento de todas as pessoas. E como os espíritos respondem, né? O espiritismo ele vai se tornar crença geral porque está na natureza. A doutrina espírita, ela, mal comparando, é como a lei da gravitação universal, como a lei de iluminação do Sol, né? A lei de formação das coisas, é da natureza. Então, o que acontece? Assim como as ciências materiais elas foram evoluindo e chegamos aonde chegamos e estamos caminhando mais para adiante em termos de conhecimentos físicos mesmo, em termos de conhecimentos espirituais também estamos num progresso, num progredir. Então, quando o cristianismo veio, a proposta do cristianismo lá no início era exatamente essa da doutrina espírita. Só que não estávamos ainda adequadamente prontos para alcançar todo o desenvolvimento que era proposto pelo mestre naquela época. Não só em termos de moralidade, mas em termos de conhecimento espiritual mesmo. Então, agora, como os espíritos respondem, chegou o tempo. Então, se vocês observarem bem, de vez em quando surgem aí estudos, teorias, até ciências novas que vão aos poucos mostrando essa correlação com o mundo espiritual. O nome, pessoal, talvez não seja espiritismo, mas nós que somos espíritas sabemos que é espiritismo. Então, vai se tornando crença geral cada vez mais ampla. E se a gente observar, tem uma série de nomenclaturas espíritas que elas já são de uso corriqueiro pela maioria das pessoas e elas nem percebem isso. Então, falar sobre reencarnação, sobre fluidos, sobre influência mental, sobre interferência da mente nas pessoas, tudo mais, tudo isso é doutrina espírita que está aos poucos, né, fazendo parte da contextualização geral das pessoas. E as pessoas nem percebem isso direito, né? Aí os espíritos, entretanto, fazem um alerta, né? Terá, no entanto, o espiritismo que sustentar grandes lutas mais contra o interesse do que contra a convicção, porquanto não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, outras por causas inteiramente materiais. Porém, como virão a ficar insulados, quer dizer, isolados, né, como se fossem ilhas, seus contraditores se sentirão forçados a pensar como os demais, sob a pena de se tornarem ridículos. Então, a doutrina espírita ela vai avançando e a gente conhece bem aqueles que combatem a doutrina, às vezes é por má fé mesmo, né, por interesses dissimulados, porque cada pessoa que se torna espírita, ou cada pessoa que adquire o conhecimento espírita, ela acaba sendo uma a menos a se tornar uma pessoa de orientação muito fechada, né? E ela acaba abrindo o entendimento e, por isso mesmo, acaba não fortalecendo tanto certas estruturas de domínio religioso que existem hoje. Então, é interesse, que gera, às vezes, até interesses financeiros e tudo mais, né?
Aí, vamos lá, 799. De que maneira pode o espiritismo contribuir para o progresso? Jotinha, estamos chegando lá, hein? De que maneira, então, a gente, sendo espírita, está contribuindo para o progresso? E a resposta, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele, o espiritismo, faz que os homens compreendam onde se encontram os seus verdadeiros interesses. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro. Abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Então, a mais importante contribuição do Espiritismo é mostrar para cada pessoa qual que é o seu verdadeiro interesse. O nosso verdadeiro interesse, como espíritos e espíritas, é exatamente a vida espiritual. Então, aos poucos, a doutrina espírita vai fazendo com que a gente vá deixando para trás, aos poucos, né, essa fixação material. Então, estamos progredindo, a doutrina espírita tem contribuído demais com isso, de uma forma, às vezes, até imperceptível, né? E se a gente observar bem, uma contribuição como que foi, né, a de Kardec em elaborando a doutrina, e como foi a do Chico em expandindo os conceitos da doutrina, nós veremos que milhões de pessoas, não necessariamente espíritas, mas que tiveram acesso a algum tipo de conteúdo espírita através dos livros, se transformaram de alguma forma para melhor. Ruim, Jotinha, é quando a gente chega à conclusão de que nós, com todo o conhecimento, estamos agindo pior do que os que não têm o conhecimento que nós temos. Mas aí é uma questão individual e não da doutrina em si, não é? É um aprendizado que nós estamos fazendo. Aí Kardec vai adiante. Não será de temer que o espiritismo não consiga triunfar da negligência dos homens e do seu apego às coisas materiais? Porque Kardec ele tinha um conhecimento bastante assim, profundo sobre a natureza humana. E ele pergunta, olha, vocês estão falando que vai ser crença geral, que vai combater o materialismo, muito bem, mas será que vamos conseguir? Será que não é de se preocupar com a natureza humana, que ainda é muito apegada à matéria, não? Olha a resposta que os espíritos dão. Conhece bem pouco os homens quem imagine que uma causa qualquer os possa transformar como que por encanto. Isso aí é cada um de nós, não é? A gente não se transforma rapidamente em nada nunca. Não é uma causa qualquer que nos faz modificar, não é isso? Nós já aprendemos que somos nós que nos modificamos de alguma forma. As ideias só pouco a pouco se modificam conforme os indivíduos. Então, assim, as ideias vão se modificando quando os indivíduos vão se alterando também. Né? A gente adquire uma nova forma de entender as coisas, as nossas ideias vão melhorando. E preciso é que algumas gerações passem para que se apaguem totalmente os vestígios dos velhos hábitos. Então, Kardec fala, ele pergunta, vem cá, mas será que não vai ser muito difícil? Não, os espíritos falam assim, vai ser, vai ser, mas nós sabemos que vai ser. Os espíritos da codificação são espíritos extremamente avançados, né? Então ele fala, é preciso que algumas gerações passem para que se apaguem totalmente os vestígios dos velhos hábitos. E se nós formos olhar como eram os hábitos em 1857 e vamos ver os hábitos hoje e vemos uma população que pulou de menos de 1 bilhão lá no início do século XX para 7 bilhões no início do século XXI, nós veremos que muita coisa mudou. Muitos hábitos que eram antigos já foram ultrapassados. A transformação, pois, somente com o tempo, gradual e progressivamente se pode operar. Então, a transformação moral da humanidade, a influência do espiritismo no progresso da humanidade é gradual e de acordo com as gerações. Olha só, hein?
Para cada geração, parte do véu se dissipa. O Espiritismo vem rasgá-lo de alto a baixo. O Espiritismo, então, é uma força constante e imediata sobre a condição da natureza humana aqui na Terra. E aí ele fala, entretanto, conseguisse ele, o Espiritismo, unicamente corrigir um homem, num homem, um único defeito que fosse, e já o haveria forçado a dar-lhe um passo. Teria feito, só com isso, grande bem, pois esse primeiro passo lhe facilitará os outros. Então, assim, a noção que os próprios espíritos da codificação tinham e têm sobre o processo de evolução da humanidade através da doutrina espírita, está claro aqui. Eles sabem que são precisas várias gerações. Eles sabem que o que importa mesmo é que pelo menos um de nós se corrija em um único defeito, porque a partir do momento que a gente consegue se corrigir em um defeito, o primeiro passo foi dado e a sequência vai acontecendo. Então, esse processo ele realmente alcança várias gerações. E aí, é curioso, eu não me lembro bem se é essa a pergunta, mas eu vi uma pergunta um tempo atrás que ele fala que precisariam de 3 gerações. É uma resposta aqui dos Espíritos mesmo. Observemos bem, na natureza humana, em 1857, naquela época lá, imaginemos, a vida média de uma pessoa devia ser o quê? Uns 50 anos. Vamos colocar 50 anos? Então, de 1857, vamos botar 1850, até 1900, foi uma geração. Então, foi a geração que conheceu a doutrina espírita pela primeira vez, foi a geração da humanidade em que foi apresentado o arcabouço espírita. Aí depois teve o quê? Vamos botar mais uma geração, até 1900 e, sei lá, 20, 30. Gerações difíceis, gerações de incredulidade grande, de materialismo profundo, de guerras. Depois veio a outra geração, a Segunda Guerra Mundial. Então, a doutrina espírita, ela e os espíritos da codificação, eles conhecem esses mecanismos de evolução global, planetária, além da individual. Então, quando eles falam várias gerações, que o espiritismo vem ajudando a fazer esse processo, a gente vai vendo exatamente esse caminhar. E aí a gente vai ver o seguinte, Kardec veio, passou uma geração, veio o Chico. E o Chico ficou conosco praticamente por 2 gerações. Então, com o Chico, nós passamos por uma geração total de guerra e de materialismo, e ele veio trazendo, junto com a espiritualidade, todo um contexto de melhoria espiritual para uma coletividade planetária crescente. Então, hoje, nós estamos vivenciando uma outra geração, que é a geração já da autoaplicação prática dos postulados espíritas. Veja bem o estudo que nós estamos fazendo. Nós estamos já adentrando no conhecimento de nós mesmos a ponto de perceber das nossas dificuldades e contrapondo a elas a própria noção da doutrina espírita como auxiliar, né, como, digamos assim, elevador espiritual que vai nos conduzir para diante. E aí, Jotinha, deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui. Não, acho que é essa aqui mesmo. Não, não é essa aqui não. Por que não ensinaram os espíritos em todos os tempos o que ensinam hoje? Né? Por que precisou de ser feita a codificação num momento como o que nós vivemos e estarmos vivendo lá na época de Kardec, né? Então, eles falam, não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos e não dais ao recém-nascido um alimento que ele não possa digerir. Cada coisa tem seu tempo. Eles ensinaram os espíritos, né, muitas coisas que os homens não compreenderam ou adulteraram, mas que podem compreender agora. Com seus ensinos, embora incompletos, prepararam o terreno para receber a semente que vai frutificar. Então, assim, a doutrina ela vem num momento onde o ensinamento ele já não é mais adulterável, ele já não é mais passível de meias verdades. A doutrina espírita traz a informação plena, né, e completa para todos nós.
Basicamente é isso aí, Jota. Eu não sei se te ajudou na sua questão aí, mas Beleza. a verdade toda é exatamente essa, né? Que a gente está num processo e o aprendizado da doutrina espírita, para nós, ele vai se fazendo, às vezes, até imperceptível, né? Nós temos a bênção do conhecimento, né? O que nós vamos fazer com ele aí vai adiantando, né? De acordo com a nossa vontade. Tudo bem? Então tá. Voltando lá então, né? Com razão asseveraram os orientadores espirituais da codificação. Isso aqui foi a parte final da semana passada, né? Frequentemente, as qualidades morais são como num objeto de cobre, a douradura que não resiste à pedra de toque. Aquilo que a gente chama de qualidades morais que cada um de nós possui, às vezes é simplesmente uma casquinha, né? Pode um homem possuir qualidades reais que levem o mundo a considerá-lo um homem de bem, mas essas qualidades, conquanto assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas. E, às vezes, basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique a descoberto. O verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra que, quando se patenteia, todos o admiram como se fosse um fenômeno. E aí, como estamos aí observando, né, o desinteresse verdadeiro, esse desinteresse material, deixando bem claro aí, né, é uma condição de aprendizado espiritual muito profunda e, como ele fala, é tão raro que quando se patenteia, é um fenômeno. E na nossa modesta e humilde opinião, o maior exemplo de desinteresse verdadeiro foi o Chico Xavier, não? Que em situações da sua vida, em várias e várias delas, ele simplesmente demonstrava um desapego material quase que absoluto, mantendo para si mesmo somente o necessário para a sua subsistência mesmo, né? E há casos e casos dele, um deles que a gente lembra que patentei isso aí, e aí o pessoal pensava meio que via como um fenômeno, uma coisa extremamente, sim, assustadora até, né? Surpreendente demais o fato dele ser desapegado. Ele estava atendendo lá e chegou um cidadão e ofereceu-lhe de presente um relógio de ouro, um relógio caro, e o Chico não aceitou. Mas a pessoa insistiu tanto, mas tanto, eu acho que estava causando quase que um escândalo ali na hora, e ele, então, pegou o relógio. Na sequência, veio uma mulher que tinha sido atendida por um receituário mediúnico, e o receituário dizia que ela tinha que tomar remédio de tantas em tantas horas. E ela foi falar com o Chico que ela agradecia muito pela mensagem, por tudo, só que ela não tinha como marcar a hora. O Chico pegou o relógio e falou assim, toma, agora você tem, e deu o relógio de ouro para ela poder marcar as horas para tomar a medicação espiritual que tinha sido receitada, né? Isso é um desinteresse. E quem olhasse aquilo, sempre, né? Falou, nossa, mas que coisa, como é que pode um negócio desse, né? Tamanha é a distância espiritual quando a gente observa a nós e a esses, né, que são os verdadeiros e os superiores, né, trazendo essas coisas tão sublimes para nós. E a gente se espanta, né? Então, a irmã se continua. Devido a esse arcabouço psicológico do personalismo, só para voltar na questão do personalismo, é esse interesse pessoal exagerado, né? Vivemos preponderantemente em torno daquilo que imaginamos que somos, sustentados por convicções e hábitos que irrigam todo o cosmo pensante do ser com ideias e sentimentos irreais ou deturpados sobre nós mesmos. São as ilusões. Então, o que a irmã está informando para nós aqui é o seguinte: porque nós temos o interesse pessoal exagerado, nós somos iludidos sobre aquilo que imaginamos que somos.
Nós não somos de verdade o que nós imaginamos que nós somos. E aí o que acontece? As nossas convicções, os nossos hábitos, ela fala, irrigam o nosso ser espiritual com essas ideias e esses sentimentos irreais ou deturpados sobre nós mesmos. São as ilusões. Ou seja, porque nós estamos com o nosso ego adoentado espiritualmente, nós exageramos os nossos interesses pessoais, transbordamos e começamos a criar em torno de nós mesmos, da nossa condição espiritual e mental, essa ilusão, essas deturpações sobre o que somos de verdade. Sua manifestação mais saliente é a criação de uma autoimagem superdimensionada em valores e conquistas que supomos possuir. Então, nós acabamos criando isso aí, né? Uma imagem de nós mesmos deturpada, superdimensionada, e a gente supõe, a gente imagina que tem ou imagina que é. Ou seja, o nosso estudo aqui está trazendo a gente para o chão, pessoal, né? Às vezes o nosso pensamento sobre nós mesmos nos coloca em certas condições espirituais e o nosso estudo está falando assim, olha, menos, diminui aí, diminui, abaixa, não é isso não. E a gente é importante que acabe aceitando isso, né? Não porque nós estamos lendo, mas que cada um de nós faça um estudo de si mesmo e verifique isso, né? Quanto que do nosso interesse pessoal não é exagerado? E quanto que desse exagero não é uma imagem falsa que nós fazemos de nós mesmos? E quanto que isso faz com que a gente fique pensando, fique agindo ou fique reagindo de uma forma completamente aleatória e desagradável. Eu vou dar aqui um exemplo bem pequenininho que aconteceu comigo já há muito tempo, mas ilustra bem essa autoimagem, essas ilusões. Eu tinha saído do centro espírita e tinha que abastecer o carro. Aí eu parei num posto de combustível e não tinha muita gente para ser atendida. E ninguém veio me atender de imediato. Eu fiquei irritado com aquilo ali. Falei, puxa, estou aqui, a pessoa não vem aqui me atender. Por que não vem me atender? Ah, eu estou aqui. Ah, tem que vir me atender. Ou seja, eu tinha uma ilusão sobre mim mesmo de ser uma pessoa importante, o cliente, né? E que, por ser importante, eu tinha que ser atendido logo e rapidamente, com todo o carinho, toda a afeição, toda a atenção por quem estivesse ali. Sem saber se aquelas pessoas que estão ali estavam fazendo algumas coisas que são importantes para o funcionamento do processo deles como um todo, sem saber de nada. Eu só me exacerbei a minha autoimagem. E aí, quando eu superdimensionei a mim mesmo, o que acontece? Uma reação de irritação, uma reação de orgulho ferido. Percebem bem? Então, assim, quando a gente está observando a nós mesmos, é importante a gente ter esse tipo de autoavaliação quase que contínua. Em todas as circunstâncias do nosso dia, nós estamos, às vezes, reagindo ou pensando como se fôssemos alguém que merece, alguém que é superior, alguém que precisa de ser atendido, sabem como? Então, tudo isso é o que a irmã está falando, resulta de uma imagem exagerada e falsa de nós mesmos. Por que temos isso? Por causa do interesse pessoal nosso que foi além do limite. Quando nós conseguirmos finalizando e fechar tudo isso em nós mesmos, nós começaremos a ser pessoas simples. E a simplicidade é o primeiro passo para alcançar a virtude mais bonita, que é a tal da humildade, né? Então, se eu fosse uma pessoa simples e humilde, eu poderia estar lá naquele local sendo atendido
quando a pessoa viesse me atender, eu ainda sorriria para ela e ainda puxaria uma conversa agradável e sair dali todo mundo feliz, percebe? Então, é esse tipo de exagero nosso que faz com que a gente imagine que valha alguma coisa além do que nós realmente valemos. Aí alguém poderia falar assim, mas todas as pessoas são assim. E aí a gente responde, mas nós somos aprendizes do Evangelho e da doutrina espírita, né? Então, se todas as pessoas são assim, nós não somos convidados para estarmos aqui para sermos exatamente como eles ou como elas são, né? Mas para começar a exemplificar o que pode ser uma virtude que lá no final vai ser verdadeira. Então, até isso também que aconteceu comigo, né, que eu relatei, tem a ver com isso aqui. Olha. A gente, às vezes, parece que tem qualidades morais, mas um pequeno detalhezinho que feriu o nosso interesse pessoal mostra qual é o fundo que ainda existe em nós. Um fundo de orgulho, um fundo de vaidade, né? Um fundo de agressividade, de desrespeito. Isso é importante a gente saber. Então, essas que são as nossas necessidades. E a irmã se continua, olha, lutamos há milênios com a força descomunal desse reflexo matriz que dirige ao automatismo até mesmo a maioria das nossas escolhas. Lutamos há milênios. Esse reflexo matriz ele está encravado na nossa essência espiritual há muito tempo. Agora é que nós começamos a perceber que ele existe. Percebem? Então, é o que ela fala aqui, olha, até a maioria das nossas escolhas é determinada por esse reflexo matriz, por esse interesse pessoal exagerado. Isso é uma força descomunal, uma força gigantesca, né? E aí ela continua, até para exemplificar, né? Em razão disso, quando temos o interesse pessoal contrariado, magoamos, porque reagimos àquilo que vem até nós diferente daquilo que nós queremos ou imaginamos que tenha que vir. Quando feridos, penetramos no melindre, ficamos todos arrepiados porque alguém, né, feriu a gente. Às vezes a pessoa nem feriu, a gente se sente ferido, né? Quando ameaçados, tombamos na insegurança. Quando traímos, caímos na revolta. Quando traídos, né, caímos na revolta. Quando lesados, inclinamos para o revide. Então, essas ações nossas, elas determinam exatamente, elas mostram para nós o tamanho desse reflexo matriz e a força que ele tem em nós. Então, se eu me magoo, se eu me melindro, se eu me sinto inseguro, se eu me revolto, ou se eu pago com a mesma moeda, isso tudo é indício de que eu ainda sou dirigido por esse reflexo matriz automaticamente. E até as escolhas, né? A escolha de qual é a atividade profissional que você vai fazer, a escolha de quem você vai se unir matrimonialmente ou não, mas com quem vai se unir, o tipo de roupa que você usa, o tipo de sociedade que você frequenta, o tipo de comportamento que você tem diante de pessoas que são importantes ou não. Tudo isso é informação que nos dá a ideia de qual é o tamanho do nosso personalismo adoentado, né? E que está conosco há milênios, percebem? Então, é essa aí a nossa lição da noite de hoje. 8h56 já. Nós vamos parar por aqui. E aí eu queria saber se alguém quer fazer algum comentário aí adicional, né, nesses minutos que estamos ainda em condições. Almir tá Alguém quer chateado, fazer? tá no mato sem coelho. Como é que é? Fala aí, Almir. Situação, nossa, é complicado, bicho. Não é fácil, não.
Almir, se é que eu posso te dizer, meu irmão, eu falaria só o seguinte, olha, bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube. Todos nós estamos nesse processo, sabe, Almir? A gente que está aqui lendo e fazendo comentário, tenha a certeza, nós estamos todos no mesmo barco. E quando a gente começa... A carapuça encaixou direitinho. Encaixa em todos nós, não é? Encaixou direitinho. Aí a gente vê, né? Aí rapidinho. Não consegui te ouvir, Conceição. Nem eu também não. Porque dá vontade de melhorar muito rapidamente. Só que, claro, né? Não dá. Leva tempo, né? É muita coisa que a gente tem que deixar. É muito orgulho, muita prepotência, né? A vaidade. Aí a gente vê exatamente, né, o que nós somos, né? A gente começa a se perceber, na verdade. Uma das coisas que eu acho assim, que é fantástica nesse tipo de estudo que a gente faz junto aqui, é exatamente isso. A gente começa a perceber. E a gente começa a perceber assim, sem muita agressividade, sem nada, a gente começa simplesmente a perceber aonde que nós estamos, e aí quando a gente vê esses exemplos desses maiorais que estiveram e estão, às vezes, encarnados junto conosco, dando, né, exemplos de vida assim, fantásticos, são espíritos que já passaram por isso há mais tempo do que nós, que já superaram isso tudo, né? O bom nosso é que a gente começa a ver tudo isso, e aí, Almir, vê e fica na boa. Vê, reconhece e vai em frente. Sabe por quê? É como os espíritos responderam lá no Livro dos Espíritos, né? Se a gente conseguisse melhorar aqui um pouquinho que seja, já está bom demais. Já está bom demais, porque já demos um passo, né? Vamos devagar e sempre. Devagar e sempre. É isso aí, devagar e sempre, né? O Chico... Valdo, Fala, Jota. deixa eu te perguntar. Uhum. Lógico que a gente não teria uma ferramenta para medir o nosso progresso, né? Tipo assim, eu sou egoísta, mas como é que está meu egoísmo? Eu já tenho tantos anos de vida, como é que está esse egoísmo? Né? Eu não tenho essa ferramenta. Mesmo porque, numa próxima existência, que eu não sei qual vai ser a minha, eu posso cair... nós não sabemos. A gente pode cair numa sociedade, numa cultura, aonde o egoísmo pode retroceder tudo de novo, pode, né? Então, por isso que eu diria a vocês, vamos relaxar, porque a coisa é infinita. Não tem jeito. Ué? É isso mesmo. Olha, quando a gente pega e vê assim, um pouco da literatura espírita, né? Quando o Dr. Bezerra de Menezes, por exemplo, no livro Dramas da Obsessão, ele conta lá o caso do nobre português, eu acho, que acumulava riquezas no seu castelo, e depois ele desencarna e fica ali ligado aos bens materiais, né? A gente começa a fazer, Jotinha, uma certa avaliação do egoísmo. Então, veja bem, naturalmente que nós estamos, eu penso assim, né? Imaginemos que nós estamos em 6, 7 pessoas. Imaginemos que nós estamos começando a perceber que nós somos egoístas. Olha só que coisa importante, gente. Parece, sim, às vezes meio desagradável a gente chegar a essa conclusão sobre nós mesmos, porque
como a irmã se falou, às vezes a gente tem uma ilusão sobre nós, né? Ah, não, eu sou espírita, aí eu frequento a doutrina, eu vou na casa, eu trabalho, então eu já não sou mais egoísta, eu não sou mais orgulhoso, eu não sou mais vaidoso, eu não sou mais não sei o quê, eu não sou mais não sei o quê, e não é nada disso. A grande vantagem desse tipo de conceito nosso aqui é que, aos poucos, a gente vai aprendendo a fazer uma distinção muito clara entre o trabalho que a gente faz, e é um trabalho importantíssimo dentro do movimento espírita, né? Na casa, qualquer que seja, é importantíssimo. Era, né? Vamos falar até assim. Era, quando nós estávamos fisicamente juntos, era importante. Mas isso é uma parte da história. A outra parte mais fundamental que a gente considera que a doutrina espírita traz para nós é exatamente a possibilidade de você fazer uma avaliação de si mesmo como espírito imortal e comparar não o que você faz em termos de trabalho no bem, que é importante, mas o que você é dentro do seu coração. Então, nós estamos aprendendo a distinguir em nós que nós somos orgulhosos, que nós somos egoístas, que nós temos uma personalidade exagerada, que nós temos interesses pessoais que às vezes são assim bastante agressivos, inclusive. Então, tudo isso vai ajudando a gente a ter uma noção melhor do que nós somos, e a gente abaixa um pouco o nosso próprio, digamos assim, orgulho, né? E aí a gente entende que o caminho é realmente grande, o caminho é realmente, sim, infinito daqui para diante para as coisas que a gente vai fazer. Mas, como os Espíritos falaram lá, né, no livro, um pequeno progresso que a gente possa realizar já é ótimo, porque é o primeiro passo. E olha, eu diria, posso estar exagerando aqui nas minhas confabulações, né, mas eu diria que o simples fato de a gente se tornar consciente desse tipo de realidade já é um passo importantíssimo que nós estamos fazendo. Sabe por quê? Porque se a pessoa que vive dentro da doutrina e ela nunca percebeu isso nela mesma, ela não tem nem condição de dar o primeiro passo, porque ela não sabe nem para onde ela tem que dar o primeiro passo no processo de melhoria. Nós já estamos, digamos assim, nos tornando mais atentos a nós mesmos e percebemos isso. Então, para nós, a gente já sabe mais ou menos para onde caminhar. Percebem? Então, esse é o aprendizado real. Esse é o aprendizado verdadeiro. Eu penso, nós aqui, que estamos aqui falando, pensamos dessa forma. Isso, naturalmente, às vezes, se choca um pouco com um conceito mais arraigado sobre ser espírita, né? E a gente viu até na lição anterior. O espírita verdadeiro é quem se transforma moralmente. Não é quem está batendo ponto na casa espírita religiosamente todo dia, toda semana, todo mês, todo ano, a vida inteira, não. Não é nada disso. Né? Porque a gente pode, às vezes, fazer isso eternamente, desencarnar bem pior, inclusive, do que a maioria, porque achou que aquilo ali era a solução, e continuamos a ser desagradáveis, né, intratáveis, né, agressivos com todo mundo, porque eu estou trabalhando no centro espírita, quando, na verdade, não é esse o conceito. O conceito é: eu tenho que fazer o esforço para domar as minhas más tendências e trabalhar no grupo espírita. E não trabalho no grupo espírita e não preciso domar minhas más tendências, percebe? Essa é a conceituação espírita mais profunda. Então, a gente tem que aprender um pouco tudo isso, porque às vezes a gente vem de vivências religiosas, principalmente das religiões formais, que deixam bem claro para o seu profitente, para o seu seguidor, que é fundamental que você esteja lá no templo, no dia tal, no horário tal, diante de não sei o quê, fazendo não sei o quê e tal, tal, tal. Aí a pessoa mecaniza, ela automatiza isso na mente e no coração dela, e ela acha que isso aí é a solução. Aí ela se torna espírita e quer encontrar na doutrina espírita a mesma coisa. Ah, então eu vou na reunião pública, assisto a palestra, tomo o passe, vou para casa e está tudo resolvido. Aí a doutrina fala assim: não, não, não é isso. Lembra lá, tem uma passagem do Evangelho que Jesus fala que ela é fantástica. Ele fala bem assim:
Se você for ao altar fazer a sua oferenda, vocês lembram dessa? E lá, e se no altar você se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixa a sua oferenda no altar. Vá, reconcilie-se primeiro com seu irmão. Essa é a grande noção da doutrina espírita. Ir ao altar e fazer a oferenda equivale a você ir no centro espírita e fazer o seu trabalho lá. Mas se você vai fazer o seu trabalho no centro espírita e você lembra que seu pai, sua mãe, seu irmão, seu cunhado, seu tio, seu vizinho, seu não sei quem, tem um monte de coisa contra você, e você acha que, não, eu estou aqui no centro espírita, então eu estou bem protegido pelos espíritos, então esses meus inimigos vão ser todos eles, né? Eu sou sempre protegido por eles. Não é nada disso, não. Porque se alguém tem alguma coisa contra nós, é porque nós fizemos alguma coisa contra alguém. Não é isso? Ninguém tem alguma coisa contra nós de graça. Nunca é de graça, né? Às vezes, num determinado momento, eu usei a minha voz agressivamente e feri alguém. Então, alguém tem uma mágoa contra mim. Então, o que o Jesus está falando? Se alguém tem alguma coisa contra você, espiritualmente, é muito mais importante você ir lá e se reconciliar do que ficar fazendo oferta no altar. Percebem? Esse é o grande desafio do aprendizado espiritual que nós temos. Quando a gente chega nesse ponto, aí você sente que a proposta da doutrina espírita se chama trabalho incessante no bem. E trabalho incessante no bem não tem nada a ver, às vezes tem, mas às vezes não tem nada a ver com trabalho no grupo espírita. Às vezes o seu trabalho incessante no bem é dentro da sua casa, com seus familiares, com as pessoas que estão próximas a você, onde você consegue ser atencioso, né, atenciosa, carinhosa, né, dar bons conselhos, ter bons relacionamentos. Isso é trabalho incessante no bem também. Percebe? E se você consegue fazer isso, quando você vai para o grupo espírita, você vai com o coração melhorado. Aí você trabalha no bem de verdade no grupo espírita também. Porque senão, se você continua com as contrariedades no seu círculo familiar e você vai para o grupo espírita, atenção, você está levando as contrariedades que você tem para o grupo espírita. As suas energias que estão indo para lá são as energias que estão carregadas da sua contrariedade. Aí você fala assim, mas lá eu estou ajudando, os espíritos estão vendo e estão aguardando o seu trabalho íntimo de melhora. Percebem? Eu acho que eu estou até exagerando aqui no horário, mas, pessoal, a gente tem que ter esse tipo de contextualização. É exatamente aqui que diferencia, na verdade, um aprendiz espírita mais consciente do que um aprendiz espírita mecanizado, né? Infelizmente, a gente vê a maioria mecanizada. Aí eu vou lá, cumpro, e vou lá e cumpro, vou lá e cumpro, vou lá e cumpro, e está tudo bem. E para piorar ainda, como a irmã se falou num capítulo lá atrás, ainda para piorar, surgem médiuns com falsidades para dizer que os espíritos estão ali falando que você está indo muito bem, que é isso mesmo e que não se preocupa, não. Não é assim, não é assim, não pode ser assim, percebe? O que importa de verdade é a vida, não é o que um espírito fala para você, não. Não é o que os outros estão falando para você, não. O que importa é que você entende de doutrina e como que você lida e trata isso na sua vida, no dia a dia. Percebe? Puxa, se você vai num caixa de banco, se você vai num supermercado, se você vai numa loja e em todos esses lugares você é uma pessoa desagradável, não, mas de noite eu faço prece lá para os amigos espirituais. Que pena, que pena. Os próprios amigos espirituais podiam te falar assim, para de orar e vai ser melhor na sua vida. É lá na sua vida que a coisa funciona, não é aqui na prece, não. Percebe? Então, assim, é um contexto de vida, de atitude, de renovação contínua. Se a gente consegue fazer isso na vida, quando nós estamos no grupo espírita, no trabalho espírita, nós estamos fazendo automaticamente. Percebe? É aquela coisa que de vez em quando a gente usa também como argumento, né? Imagina que você está interessado em trocar de carro, por exemplo. Vamos aqui usar o exemplo do carro. Você vai trocar de carro. Aí você passa
alguns dias pesquisando na internet, visitando lojas de carros, né? E aqueles modelos, valores, não sei o quê. Então, o que aconteceu? Durante alguns dias, a sua mente ela ficou povoada por isso. Entenderam? Ok? Aí, de noite, você vai para a reunião mediúnica no centro espírita. Você senta lá, faz a prece, todo mundo fecha o olhinho, aquela coisa lindinha. O que está na sua cabeça? O carro. É lógico que é o carro. Você passou dias magnetizado pelo carro. Aí você vai para essa reunião mediúnica e fala assim, não, agora os amigos espirituais vão ajudar aqui a mim para eu superar tudo isso. Os amigos espirituais, pessoal, não vão ajudar. Eles vão te isolar e falar assim, deixa o nosso amiguinho ali, nossa amiguinha com o carro e vamos fazer o trabalho de assistência espiritual aqui para os necessitados. Porque é assim que funciona. Eu falei do carro, mas qualquer outro interesse pessoal e particular nosso, gente, ele gera a nossa energia. E não adianta a gente se enganar imaginando que essa nossa energia que nós alimentamos, que nós fortalecemos, que nós criamos ao nosso redor durante dias, e a Hermance está falando de reflexos matrizes de milênios. De milênios. E aí eu vou para a reunião mediúnica ou eu vou para o trabalho espírita qualquer, achando que lá eu vou estar iluminado e protegido e amparado. Quem dera. Às vezes eu estou iluminado, protegido e amparado, mas sabe por quê? É pelo tamanho da misericórdia deles, que tem dó de mim, tem pena de mim, e fala assim, vamos ajudar esse coitado aqui para ver se ao longo de séculos ele acorda para alguma coisa. Percebem? Eu falo assim grosseiramente, cruamente, agressivamente, duramente, porque é assim que é. Não tem meio termo, sabe? A gente está muito condicionado a ouvir palavra docinha, né? De gente na casa espírita, de médium, de espírito, aquela coisa assim, que é gostosa de ouvir, é muito gostoso de ouvir. A gente fica hipnotizado achando que aquilo ali é tudo verdade, e aquela nossa vida é aquele jeito ali. Aí quando você sai dali, olha para a sua vida. É você, é o seu esforço, é a sua luta, é o seu trabalho, é o seu autoaprimoramento, é o seu autocontrole, é a sua autoeducação que tem que funcionar. Os amigos espirituais, quando eles aparecem, graças a Deus aparecem, né? Eles vêm para dar, tipo assim, um empurrãozinho, dar uma iluminadinha, mas eles falam claramente, olha, nós não somos a sua muleta, nós não somos a sua cadeira de roda, nós não somos o seu elevador. Você vai ter que subir a sua escada evolutiva passo a passo, degrau por degrau, pelo seu pé, pela sua mão, pela sua cabeça. É você, percebe? É assim que funciona. É duro? É desagradável? É aterrorizante? É triste? Mas é assim. Não é de outro diferente. Fala, Conceição. Não, eu estou falando que é assim, essa escada é dura. É. Degrau. E acho que hoje foi tudo para mim. Foi para nós, Margarete, foi para nós. Mas hoje, literalmente, foi para mim. É para nós. Hoje, literalmente, porque a minha filha chegou do trabalho com as crianças da escola, né? Aí eu, com pressa para adiantar as coisas, porque eu tinha a live agora à noite, né? Eu falei assim, vamos dar um janta, dar banho, dar janta. Margarete, só um minutinho. Eu vou desligar a gravação para a gente continuar, pode ser? Porque, assim, só para a gente não às vezes não expor, né?